As Vozes da Dolores. Olá a todos, bem-vindos ao episódio 8 de As Vozes da Dolores. 8! Está quase, 8! está quase, está quase. Não estamos aqui a... É um bom número, é um bom número. É um bom... Porquê é que é um bom número? Uh, É o sinal de infinito virado Exato. 90 graus? E fechar de círculos. Ok, está bem. Pronto. Sim, já estou a ver a cena. Vamos já ao primeiro momento do episódio, continuando a conversa que estávamos a ter no episódio 7, sobre o episódio 7, que é a reação imediata do Bernard ter assassinado a Theresa. Culpa. Sim, culpa. Que é muito interessante. E todo o processo que o Robert Ford lhe pede para ter, para eliminar as provas, Uhum. em que tenho de referir isto, aquele efeito especial do saco de provas a tornar-se cinza. É espetacular. É espetacular. E É. então, eu lembro-me tanto, por exemplo, o Total Recall quero dizer Schwarzenegger, sim. Não sei porquê, parece-me aqueles efeitos especiais crus dos anos 90. Uhum. Se calhar foi esse o objetivo também, não é? De CGI, mas um efeito muito... Rudimentar. Sim, sim. Apesar de estar muito bem feito. Sim, espetacular. Eu imagino aquilo a acontecer numa máquina no futuro. Mas que era essa a ideia, não era? Era Sim, mostrar-nos... sim. Porque, quer dizer, se fosse hoje em dia, víamos as chamas. E ali tu viste simplesmente o pacotinho a entrar, porta a fechar e... Sim, aquilo a brilhar e... Exato, e foi tornar-se muito... cinza. Muito giro. Foi quase um time-lapse de uma coisa a nascer e a morrer. Uhum. Foi muito... O que é uma metáfora muito bonita para aquilo que se está a passar agora, não é? Que é a relação dele com a Theresa. Que... Pois, a Theresa morreu num Foi com os acidente. porcos? Sim, morreu num acidente. Quer dizer, ainda oficialmente. não se sabe. Ainda não se... Sim. Mostram logo o cadáver no episódio 8. Sim. Morreu num acidente, oficialmente. Uhum. Um acidente bizarro. Em que caiu de uma ravina. Exato. Acontece. Enquanto tentava passar os segredos para o satélite. Sim, acontece para cair de uma ravina, estar sozinho e cair de uma ravina. Sim. Faz todo o sentido. Sim. E é neste episódio que está aquilo que eu estava a falar no episódio anterior das emoções primárias e do espectro todo, sim. em que o Ford diz que o objetivo do Bernard era que ele fosse capaz de sentir o espectro todo de emoções humanas. O que é muito interessante. O que, pronto, levanta depois a discussão do amor é passível de ser fabricado ou não, a culpa... Porque o Bernard acaba por ser também um protótipo, considerado um protótipo. Sim. Tal como a Dolores. Sim, a Dolores... Pelo menos nos planos originais. Sim, porque a Dolores é a host mais antiga e sabemos que foi o primeiro robô a ser construído pelo Arnold. E o Bernard, que é o Ford que o constrói. Nós sabemos que ele vem depois do Arnold, que não conviveu com o Arnold, e que o Ford tenta... E o Ford, há uma altura em que lhe diz que tu tens o melhor dos dois mundos, porque és um host, mas tens a capacidade de empatia humana. Portanto, tu sabes... tu és um robô no meio dos humanos e comportas-te como eles, o que é muito, muito interessante, porque é isso que nós vemos, é o Bernard no meio dos humanos. Sim, apesar de ter uma postura muito, agora, pensamos, robótica, muito direta, existem pessoas dentro do tipo de trabalho que ele tem, que realmente se comportam desta forma, muito precisa, muito... Sim. E nós vemos isso pelos os lab techs que trabalham lá na Delos. Sim. Que lhes dizem, ok, vais decommission este robô, vais passar-lhe a coisa aí pelo nariz e vais mandá-lo lá para baixo. Eles, ok. E são mecânicos, são robóticos nas suas ações no dia-a-dia. E depois temos o Bernard, que é um bocadinho mais... sente mais empatia. Pronto, Eu penso sempre se essas situações, por exemplo, o decommission de robôs, como é algo tão... não quero dizer recorrente, mas... que acontece? Sim. Se desensitized. Se eles ficam... Não. É outra questão que é... estamos a falar de um futuro não muito longínquo. Sim. Estamos a falar de uma empresa que quer ganhar dinheiro, mas que contrata humanos para fazer trabalho que robôs podiam fazer. Robôs a construírem-se a si mesmos?
Não necessariamente, porque isso tens algumas partes da criação que são tratadas por robôs, mais robôs a destruírem-se a si mesmos. Sim. Sabes que há um ditado, por exemplo, não o decommissioning. Sabes sim. que há um ditado que é if you want something done well, do it yourself. Verdade, sim. Pode ser por aí. Quer dizer, mas aqui estamos a falar de processos recorrentes e standardizados. Mas nós vemos às tantas que há um decommission que não corre bem, não é? Só um? Não, nós vemos claramente. A situação da Broca a entrar. Tu vês a Clementine, ok? Sim. Que correu bem. E depois vais ter uma outra situação em que... Por isso, e é mão humana a operar da mesma maneira, não é? Portanto, se calhar também pode ser um bocadinho por aí, quer dizer, de os humanos não confiarem em determinados processos a robôs. Por falar em robôs que estão fora de funções, temos um backup. A ideia da Theresa de ter backups, sim, apesar de se classificar como espionagem industrial, embora ela tenha motivos relativamente razoáveis para fazer o backup do parque. Exatamente. Essa ideia mantém-se e é feito um backup de toda a informação do parque para um dos robôs abandonados, que é precisamente o antigo pai da Dolores. Sim. O antigo Peter Abernathy. Sim, porque supostamente eles têm um hard drive grande o suficiente para suportar aquele tipo de informação. E vamos ter em conta esta informação para o futuro, que o Peter Abernathy, o antigo Peter Abernathy, tem toda a informação do parque. Esta é uma situação que vamos ter supostamente foi decommission. Em conta. Sim. Portanto, também temos de ter isso. É um robô que está desativado, não é? Sim. Nós não vimos, não se vê o processo da Broca no Peter Abernathy. Nós só sabemos que acontece. Eu não me recordo. Eu acho que isso foi no primeiro episódio. O primeiro ou o segundo? O segundo, sim. Portanto, nós vimos pela primeira vez o processo com a Clementine. Creio que sim, porque ele foi levado. Mas nós não vimos. Não, acho que vimos. Eu acho que nele não se chegou a ver. Eu tenho a ideia da primeira vez que se vê isso ser com a Clementine. Ser a primeira em que se vê. Mas pronto, é um robô que está decommission. Está parado, está vazio. Sim. Vazio. O hard drive dele está vazio. Essa é a ideia, pelo menos. Exato. Estava. Depois meteram-lhe as coisas todas do parque. Essa é a ideia, porque estás numa sala cheia de corpos nus e com um aspecto úmido. Aquela sala é muito estranha. É uma sala abandonada que tem os antigos logótipos do Westworld. Sim, mas porquê é que os robôs estão com um aspecto úmido? Teria sido um átrio. É isso que me faz muita confusão. Sim. Eles parecem tão molhados, é muito estranho. Então aquilo é quente? Não sei. Pois, é muito estranho. Mas pronto, we digress. Misturado com a cor das sim, da pele. Sim, das veias e das artérias vazias. Sim. Sim. É muito estranho. Causa-me algum desconforto quando vejo essa uma excelente sala de terror. Sim, espetacular. Sim, para isso acho que cria mesmo a função de tu tens de estar atento porque isto pode correr mal. E eles estão lá a andar como se não fosse nada, mas o espectador fica sempre... Tu ficas sempre à espera que alguém salte. Sim. É essa sensação. Sim, é que ficas sempre à espera que alguém salte, mas depois ninguém salta. E eles estão lá com tanta naturalidade que tu te vais habituando a isso. E, o desensitized, no fundo. Sim. Mas para o espectador, para o espectador. Temos também o regresso neste episódio da Angela, que é a host que se cruza com o William e com o Logan quando eles chegam ao parque. Sim. E que trata do William, neste caso, mas que aqui está noutro papel. Sim. Completamente diferente, em que é uma seguidora do Wyatt. Sim. Que é um culto de malta que segue a palavra do Wyatt, que foi responsável pelo massacre. Um massacre que aconteceu há vários anos. Exatamente. Mas que é uma personagem que não tem cara. Sim, é uma cara banal. A imagem que nós temos dos flashbacks do Teddy é de um homem com barba normal, não tem nada de especial, é um common Joe. Sim. Mas que inspira um terror tal que
pronto, fica tudo doido quando se fala no Wyatt, que não é? supostamente foi um robô que ficou... Went rogue. Sim, no fundo é essa a ideia. Que falhou a sua programação, alguma coisa, e desatou aos tiros, matou uma cidade inteira. Sim. E pronto, e inspira um certo terror aos restantes hosts. Embora nós não percebamos bem porquê, pronto, porque supostamente ele fez aquilo e desapareceu. E já foi há muito tempo, mas continua a inspirar um certo terror. E vemos o Teddy de repente a lembrar-se. Mas eles também não são atingidos por balas de humanos. Ou mesmo não são atingidos por balas. Os seguidores do culto. Sim. Estás-lhe a chamar seguidor, estás-lhe a chamar culto. Eu não concordo muito com essa designação, sinceramente. Não consigo ver isso. Eles é que se chamam culto. Eles é que se intitulam. Aonde? Aonde? No episódio? Dizem culto? Dizem followers, quanto muito. Sim, followers, mas não é um culto, simplesmente é um líder carismático. É pensar no Wyatt como se fosse, quer dizer, o paralelo é um ditador, pronto. O Wyatt é uma personalidade carismática que cativou pessoas pelo terror, pronto. Mas não consigo chamar-lhe um culto, quer dizer, acho que não é a palavra certa, ou pelo menos eu tenho uma ideia dessa palavra que me causa algum desconforto. Por falar em Men in Black, temos aqui mais um bocado de backstory dele. Porque é que ele foi para o parque? Depois daquela conversa com o Robert no 5º episódio, temos aqui a conversa com o Teddy, em que ele explica porque é que está no parque. A mulher cometeu suicídio. A filha odeia-o. Sim. E ele quer descobrir quem é. No fundo, é isso que ele acha que vai conseguir fazer ali no parque. E no fundo é aquilo que o parque também é o advertisement do parque, não é? Que é Find the real you, sem limites, sem culpas, descubra-se a si mesmo, veja do que é capaz. E é interessante, não é? Mas será que ele está procurando o sítio certo? Mas é interessante a quantidade de vezes também que lhe dizem The maze was not made for you. Sim, o objetivo dele é chegar ao centro do labirinto. Mas as personagens que lhe podem dar as pistas dizem-lhe sempre The maze was not meant for you. E eventualmente dão-lhe ele faz alguma loucura e dão-lhe uma pista, mas mesmo assim depois disso eventualmente é-lhe dito por outra pessoa: não, o labirinto não é para ti, pá. Exatamente. Mas ele não desiste. Props por kudos pela perseverança. Bem, o que é que temos mais para o próximo episódio? O Logan está com um grupo de confederados. Sim, a Dolores continua a ter flashbacks cada vez mais. Sim. E é aqui que ela se vira para o William e lhe pergunta: Is this real? Is this real or am I losing my mind? Sim. E ela começa a dar nome à voz dentro da cabeça dela, começa a chamar-lhe Arnold e começa a saber mesmo, a dizer que é o Arnold, e ele a insistir: remember. Duas mortes que temos. Uma foi mais uma do Teddy. Mais uma! Continuem a contá-las, malta. Exato. E eu por acaso gostava de saber se a HBO sondou o Pedro Granger para fazer Teddy. Se calhar. Nunca sabe. Ele devia estar ocupado com a TVI. Talvez. Ou com a... Espera aí, isto foi 2016... sim, não sei o que é que ele estava a fazer nessa altura. Sim, o Teddy morreu mais uma vez. Ou morreu não, pelo menos foi ferido gravemente. Vá. E outra morte foi a nova Clementine, durante uma visão, uma visão da Maeve, em que ela está a lembrar-se de toda a situação com o Man in Black quando foi atacada e quando ele isso é na esfaqueou. Rua, não é? É na sim, rua. Sim. Sim, que a Maeve depois dá aquela desculpa disparatada. Mas aí, eventualmente, sim. Mas a morte... No próximo episódio dá uma desculpa disparatada, sim. Mas a morte...
quer dizer, não foi porque a Maeve estava a alucinar que sem querer matou. A morte foi propositada. Sim, porque a Maeve, aquele flashback foi um flashback que ela já tinha tido, ela já tinha tido aquela visão. Sim. E ela sentiu que continuava no loop. E olhou para a Clementine e viu que não era a Clementine dela e disse: eu não. Tipo, fuck this shit. E foi. Não, acho que foi sem pensar muito nisso. Acho que. Eu senti que era mesmo. Eu senti a cara de choque dela. Tens a cara de choque dela. Mas para mim aquilo foi mesmo tipo: fuck this shit. Não me vão continuar a pôr neste loop e a trocarem as caras como se eu não percebesse. Uma coisa muito importante que eu tenho a perguntar: achas que o Bernard matou a Elsie? Eu não te posso responder a isso. Eu não posso responder a isso. Porque só vemos a ser recolhida. Mas não é aqui. Já foi antes, já aconteceu. Não, isso é mais para... Não, a morte não, mas pelo menos a retirada da Elsie quando ela vai sozinha ao sim, tu vês a Elsie a desaparecer. Sim. Achas que foi ele? Isto só estou aqui a especular. Não sei. Eu acho que não me cheira. Não sei. Não me cheira, Eu acho que não faz sentido, mas... Sim, eu acho que não faz sentido, mas vamos... Quer dizer, para ele fazer isso tinha que ser a mando do Ford, não é? Que já percebemos que tem que ser uma instrução dada pelo Ford para poder anular aquele código base do you shall not harm any humans. Sim. Mas não consigo perceber o que é que o Ford ganhava com eliminar a Elsie. É não isso. sei, ela a investigar a situação dos... Mas o Ford tinha a beneficiar com essa investigação, não é? Porque a Elsie estava a descobrir espionagem empresarial, o que poderia estragar os planos do Ford, não é? Sejam eles quais forem. Depende. De espionagem industrial vai sempre... Ora bem, vamos entrar por burocracias, não é? Não é isso. Sim. Supostamente esta plotline da espionagem é para extrair os segredos do parque, para mostrar como é que aquilo é feito, eventualmente para poderem replicar o modelo, certo? Se a Elsie estivesse no caminho certo... Caso o Robert vá embora. Pronto. E leve tudo. Sim. Pronto. Se a Elsie descobrir descobrir quem é que está à frente disso, o Ford tem a ganhar, porque consegue eliminar ali um problema. Portanto, matar a Elsie não faz muito sentido porque não traz vantagens ao Ford, não é? É só mais uma morte no parque. Portanto, ele teria a ganhar em deixá-la viver para ela continuar a investigação. Já eliminaram a Teresa, mas toda a gente percebe que isto não acaba numa pessoa, não é? Vai sempre higher up, sendo que o higher up provavelmente está fora do parque. Pronto. Mesmo que suspeitemos da Charlotte, whatever. A Elsie aqui, coitada, foi apanhada no meio disto tudo. Portanto, não sei se foi o Bernard que a matou, se foi a mando do Ford, o que é que o Ford ganha com isso. Não sei, mas quer dizer, não faz muito sentido, não é? Ok, vamos ver nos próximos episódios se faz sentido ou não. We shall see. Por agora é tudo. Podem passar pela nossa página de Facebook e fazer like. Partilhar com os amigos, recomendar. Sim, mesmo recomendar Westworld. Exato, pronto. Sim. Sim, que não serve nada recomendar o podcast sem recomendarem a série. Claro, podem subscrever o podcast no Apple Podcasts. E na Mixcloud, ou na Mixcloud, depende, sempre de onde... Nos dois. Ou nos dois, só porque sim. Pronto, voltamos já a seguir para o episódio 9. Vejam o episódio 9 e depois ouçam ou vejam este podcast. Até já. Até já.